Amém? Irmãos, nesta noite nós vamos compartilhar uma palavra que o Senhor compartilhou no meu coração já há algum tempo. E eu queria trazer para a igreja uma palavra de edificação, de encorajamento, poder motivar a igreja a avançar na fé, superando as limitações internas, que muitas vezes estão dentro de nós, e as externas também, que são as lutas, as dificuldades, os problemas. E precisamos entender que precisamos caminhar com perseverança rumo ao propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Amém? Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, Pai, eu me coloco aqui como Teu servo, a humildade do meu coração, Deus. E que o Senhor possa, Deus, falar conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor eu possa transmitir aquilo que o Espírito Santo vem falando. Que não seja o homem, mas seja o Teu Espírito através de mim. Porque o homem é falho, o homem é pecador, mas o Senhor é perfeito. E nessa noite, Pai, que o Senhor venha trazer a edificação da Tua igreja. Que possamos entender que precisamos avançar, que existe um alvo e precisamos avançar esse alvo. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, nos versos de 12 a 14. Filipenses 3, os versos de 12 a 14. Amém? Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor, do apóstolo Paulo: não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos ler comigo o 14, todos juntos. Prossigo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão. E o tema de nossa mensagem hoje está aqui. A ordem é avançar. E eu abro a mensagem de hoje com uma pergunta. Quem aqui já começou algo e largou no meio? Quantos aqui? Seja uma dieta, academia, uma leitura da Bíblia. Quantos aqui eu já fiz? Eu acho que eu sou até o campeão. Mas a gente precisa entender que para a gente chegar a um alvo ou a algum objetivo é preciso ter perseverança e disciplina. Se você não tiver isso, você não chega. Eu até hoje estou tentando, como o irmão Lázaro, eu tenho tentado emagrecer. Mas a gente não pode desistir. Eu vivo na graça. Aleluia. Paulo também ele podia ter largado tudo. Ele já tinha feito de tudo. Foi um excelente judeu, foi fariseu, perseguidor dos cristãos, depois apóstolo. Mas ele ainda diz assim, não que eu já tenha alcançado. E eu queria deixar uma frase que eu vi de um livro que é interessante. Que o cristão maduro, ele não é aquele que chegou, mas é aquele que continua correndo. Se você é um cristão e acha que você já chegou no ápice, está fora. Você não é um cristão maduro. Paulo ele falava isso justamente porque
Porque a vida de Deus, a vida com Deus, ela é dinâmica, é todos os dias. Eu, assim, faço uma comparação até meio grosseira, mas com a parte elétrica. Eu trabalho com elétrica, eu sou eletricista, né? E na elétrica, todos os dias você aprende algo. Todos os dias. Às vezes você faz um serviço, e aí você vê uma coisa. Eu já trabalho há uns 12 anos na área, mas tem coisas que eu vejo todos os dias que eu ainda não tinha visto. E assim é na vida também do cristão. Todos os dias nós vamos viver, porque a Bíblia diz que nós vamos viver em novidade de vida. Então, todos os dias nós precisamos entender e precisamos aprender de Deus, todos os dias. A vida de um discípulo ela não é estática, não é parada, mas ela precisa ter movimento, ela precisa ter crescimento e direção. Precisamos entender isso. Você precisa se movimentar, você precisa crescer, mas você precisa ter direção. Porque se você não tiver direção, você vai atirar para todo lado. E isso é muito perigoso. Hoje a nossa igreja, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, que nós estamos vivendo em movimento, em crescimento e em direção. Nós temos um alvo. E o alvo é Cristo. Mas para que eu possa glorificar Cristo, como é que eu glorifico a Cristo? Gerando vidas espirituais, através dos grupos familiares, através do discipulado. E hoje eu tenho visto que a igreja tem entendido, graças a Deus, já tivemos multiplicação de grupo familiar, e isso é a igreja em movimento. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão entendendo isso. Daqui a pouco vamos ter mais multiplicação. E é isso, a igreja em movimento é isso, irmão. E é interessante que Paulo, mesmo após experiências profundas com Cristo, declara que ainda não havia chegado, mas ele estava indo. Ele diz, eu prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço do que ficou para trás e prossigo para o alvo. Entretanto, irmãos, muitos param no meio da caminhada. Outros acontece desânimos diante das lutas. Alguns se acomodam no que já alcançaram. Não, já está bom. Preciso para o grupo familiar, eu já sei. Sei que eles vão falar a mesma coisa. Para que eu venho para a EBD? Eu já sei. Tem a Bíblia aqui na minha cabeça, eu não preciso. Irmãos, isso é um erro muito grave. E isso é perigo constante para um cristão, para um discípulo de Jesus. E outros ainda ficam olhando para trás. E isso impede o novo de Deus. Algum tempo atrás, irmãos, eu fui confrontado, porque eu estava querendo olhar para trás. Irmãos, eu já tenho 20 anos na igreja. 20 anos. Mas um tempo atrás eu estava querendo olhar para trás, buscando velhas amizades. E eu fui confrontado no discipulado. Fui confrontado pela minha esposa. Você não vive mais lá. O que você está fazendo lá? E aquilo veio, sabe, de encontro a mim. E a princípio não soou bem, porque não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, mas não é assim. A sua vida não pertence a você. A sua vida pertence a Cristo. E você foi chamado para fazer a diferença. E por que eu estou olhando para trás? Porque quem olha para trás paralisa. Lembra da mulher de Jó? De Ló? Olhou para trás, parou, estagnou. E a vida do discípulo não é assim. Ela precisa ser estática, dinâmica. Tem um livro de Max Lucado, tem uma frase que eu li uma vez, que diz assim, Deus nunca disse que a jornada seria fácil. E não vai ser fácil. Mas ele disse que a chegada valeria a pena. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa aqui. Não vai ser fácil, mas tem uma chegada. Você vai chegar lá.
Se você perseverar, você vai chegar lá. E muitas vezes no meio dessa caminhada, muitas coisas vão tentar te parar. Muitas coisas, pessoas, famílias, que às vezes tentam nos parar. Eu lembro da pastora Luciana, que quando ela se converteu, eu sempre conto isso porque é interessante, é para edificar a igreja. E a minha mãe estava doente, e a minha mãe era muito católica. E a Luciana falou: mãe, eu vou me batizar. Ela só faltou levantar, que ela não andava. De raiva, ela disse: se eu tivesse boa, tu não ia se batizar. Falou ou não falou? E a Luciana perseverou. E eu achava assim, credo, está desobedecendo a mãe. Mas hoje eu entendo. E olha só onde ela chegou. Ainda não chegou, mas olha onde ela está. Olha a família dela, eu, a minha irmã e muitos aqui. A família da minha esposa está aqui. Isso é fruto de quem? De que alguém um dia perseverou. E eu louvo a Deus por isso. E na pregação de hoje, irmãos, eu quero compartilhar 3 motivações espirituais que vão nos impulsionar a avançar rumo ao propósito que Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. O primeiro ponto está... Coloca aí. Avance, porque Deus ainda está trabalhando em você. No versículo 12, olha o que ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. E aqui, eu queria trazer uma ilustração interessante da bicicleta elétrica. Quem já viu uma bicicleta elétrica? Nas academias tem, né? O cara caminha ali. Imagine uma pessoa pedalando, né? Uma bicicleta ergométrica. Ela gasta muita energia, verdade. Eu perdi muitas calorias lá, mas ganhei de novo. Sua frequência cardíaca sobe, né? Começa a bater mais forte. Ela se esforça, mas ao final de 1 hora, ela continua exatamente aonde? No mesmo lugar. E muitas vezes a nossa vida é assim. A gente se esforça, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas a gente vive sem direção. E isso é um perigo. Muitos cristãos, irmãos, muitos discípulos vivem a fé assim, esforçando-se, fazem muitas coisas, mas por estarem presos a sentimentos, muitas vezes de culpa, ou a velhos hábitos, não saem do lugar, permanecem no mesmo lugar. Paulo nos ensina que o nosso esforço tem que ter direção. É um avanço contínuo, é todo dia matando um leão. E todas as vezes que eu lembro dessa frase, eu lembro de um videozinho que eu vi na internet. No final do dia o cara mostra, o cara disse, eu contando a minha história para o leão fazendo... Vai ver que a história do cara é tão difícil que ele não conseguiu matar o leão e o leão estava acariciando ele, chorando junto com ele. Não conseguiu matar o leão. E às vezes é assim. Não é gastar energia em vão, é avançar para o propósito que Cristo estabeleceu para cada um de nós. E eu quero te dizer que Deus ainda está aperfeiçoando a sua história. Deus tem uma história, você tem uma história para contar. Você tem um legado para deixar quando você partir e estar com o Senhor. Você não pode parar. Ainda há muito para ser revelado de Deus. Mas a revelação vem a partir do momento que você se entrega para Deus. De uma forma total. Onde você vê que nada mais impede, nada mais te abala. Deus está moldando a tua vida e ajustando. As lutas, os problemas, é Deus trabalhando, olha. Pegando o vaso, como a gente cantou aqui, ó. Quebrando o vaso e refazendo um vaso novo. E Ele vai te moldando, vai tirando aquilo que não presta, as impurezas, e vai te tratando. Deus ainda está aperfeiçoando, porque Ele tem uma história. A sua história ela é uma obra-prima em andamento. Você é a obra-prima do Senhor. E Ele está cuidando, está tratando, está
te aperfeiçoando todos os dias. Muitas vezes nós pecamos e isso nos causa tristeza. Mas eu quero te dizer que você está sendo aperfeiçoado, irmãos. Isso não seja motivo para você dizer, eu não dou para ser crente, eu não dou para ser discípulo, eu vivo pecando, eu vivo errando. Irmão, persevera. Deus ainda está trabalhando. Aquele que começou a boa obra em tua vida, Ele há de aperfeiçoar. Então não desista, irmão. Persevere, continue. A consciência da incompletude nos protege da acomodação. Isso é interessante. Paulo, ele tinha consciência que ele ainda não estava completo. Porque quando você acha que você já chegou, que você já está no ápice, acabou a obra, irmão. E isso vai trazer para você paralisia. Se você acha que você, já sou um cristão maduro, já tenho 20 anos na fé, 30 anos. Não. Como eu falei para você, é dinâmico, todo dia você vai aprendendo com o Senhor. Paulo não dizia isso por pessimismo, não era que ele estava falando, não estava sendo pessimista quando ele fala isso, mas por humildade, porque ele reconhecia, quem acha que já chegou, não vai crescer mais, irmão. Se você acha que você já chegou no ápice da vida cristã, acabou. E aqui nós não vamos chegar na perfeição, nós precisamos caminhar todos os dias, e isso significa que a humildade é a chave para o crescimento. Seja humilde, reconheça, eu preciso aprender mais. Seja humilde para reconhecer os seus erros e pedir perdão quando tiver que pedir. Reconheça a incompletude. É o primeiro passo para a transformação. Quando você reconhece que você ainda não chegou e você ainda está incompleto, esse é o primeiro passo para a tua transformação, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Eu vejo muitas vidas aqui hoje, mas Deus tem obra para você. Eu vejo vidas aqui hoje, líderes de grupos familiares que vão ser alcançados, vidas que vão ser alcançadas, e é você, é cada um de você, de liderar, de cuidar de vidas, de discipular, de confrontar. O confronto não soa bem, mas ele é necessário. Claro, sendo feito com amor, com respeito. Mas é importante para que a gente possa ser transformado. Porque muitas vezes ainda temos pecados de estimação. E esse pecado precisa ser retirado. E às vezes eu estava olhando para trás. Meu pecado era esse. Querer estar olhando para trás, para aquilo que eu já vivi. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E muitas vezes isso acontece porque às vezes nós nos distraímos demais. Com muitas coisas. Trabalho, família. Cuidado. Cuidado. A acomodação, ela é o inimigo do progresso e da inovação. E é um convite hoje para a gente manter os olhos abertos para o que ainda é possível e se manter humilde a continuar buscando a cada dia o aperfeiçoamento de Deus, sendo aperfeiçoado todos os dias. Deus trabalha no presente para preparar o teu futuro. A fé amadurece quando a gente entende que cada etapa faz parte de uma construção divina. Deus ele está trabalhando no hoje para que no futuro você venha gerar frutos, vidas, filhos espirituais. Ovelha gerando ovelha. Você é ovelha, eu sou ovelha. Eu preciso gerar. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Para glorificar. Deus não chamou a gente só para ir para o céu, não, irmão. Mas para a gente saquear o inferno e buscar as vidas que estão lá. Hoje na aula, interessante, na aula o pastor perguntou, né, se o anjo viesse e perguntasse à igreja, o que é que precisa fazer, né?
A gente precisa ainda, irmãos, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto e ir atrás dos perdidos. É muito bom nós estarmos aqui no ar-condicionado, né, que nem está tanto, mas nós estamos aqui, enquanto outros estão se drogando, se prostituindo. E muitas vezes a gente passa de largo, porque acha que o problema não é nosso, mas o problema também é nosso. E a gente precisa ter esse entendimento. E os desafios de hoje, irmãos, são oportunidades para crescermos e se preparar para o amanhã. Então, se você está tendo luta, se você está tendo desafios, lembre disso. Isso é para o teu crescimento. As lições que nós aprendemos agora, elas são essenciais para o futuro que Deus tem planejado. A fé que exercitamos hoje é a base para as promessas que receberemos amanhã. Quem entende que Deus ainda está trabalhando, encontra força para continuar avançando. Se você entende que o problema, a dificuldade que você está passando hoje, é Deus trabalhando para te dar força, para que você continue avançando, você está no caminho certo. O segundo ponto que eu queria deixar para você, avance. Porque o passado, ele não pode parar a sua caminhada. No versículo 13 ele diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O passado, irmãos, o passado, ele não define o seu destino. Define apenas de onde você veio. Paulo carregava culpas antigas, mas não vivia paralisado nelas. Hoje, tem muita gente paralisada em culpas que às vezes não conseguem se perdoar. Por pecados que cometeram, que achavam que não deveriam ter cometido e hoje ainda estão presas a essas culpas. E isso impede você de avançar. O passado não define você. Deixar o passado é uma decisão espiritual e emocional. Não é amnésia, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Mas é posicionamento. Eu preciso me posicionar. Eu estava lembrando da minha vida passada. E esquecendo de onde Deus tinha me tirado. E onde eu estava. Precisamos entender isso. O passado não faz mais parte da nossa vida. Hoje nós temos uma nova vida em Cristo. E precisamos avançar. Enquanto estivermos com vida aqui, nós precisamos avançar. Eu lembro das vezes quando a gente tinha chalonete, eu sempre ia deixar o irmão Benedito, e já nos últimos momentos, ele já estava bem debilitado. E uma vez eu fui lá com ele fazer uma visita, de manhã. E aí ele, conversando, já estava enxergando um pouco, e ele falando, né, a vozinha. E ele dizia, não, a obra para mim acabou. Eu falei, não, irmão, não acabou, não. Se você está vivo, Deus tem obra. Será, irmão? Tem! Você já deu tantos frutos, você ainda está vivo, você tem o fôlego da vida. Então, enquanto tiver o fôlego da vida, tem obra, não acabou. E ele ficou feliz com aquela palavra. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não serve mais para nada. Mas você é importante. Você é instrumento de Deus. Ah, mas eu nem sei muito da Bíblia, eu nem sei falar muito. Testemunhe com a sua vida de transformação. A maior pregação é o teu testemunho de vida. Não é pelo muito falar, mas é pelo viver. E é isso que vai fazer. Lá em Atos diz que a igreja caía na simpatia do povo. Mas por quê? Porque eles falavam muito? É pelo viver, irmão. É pelo testemunho de vida. Não adianta eu falar tudo isso aqui para você e chegar lá fora, fazer um monte de besteira, tudo errado, não adianta. Xingar o cara no trânsito porque ele me cortou. Não vai adiantar.
O futuro de Deus é maior que a memória do seu fracasso. Eu não sei quantas vezes você já fracassou. Eu não sei quantas vezes você já pecou. O Evangelho não nos prende ao que fomos, mas nos chama a podemos ser o agora. O que passou, passou. O Evangelho não quer saber do teu passado. Ele quer saber de agora para diante. Quem solta o passado abre espaço para o novo de Deus. Então, irmão, larga o teu passado. Larga essas mágoas aí, esses ressentimentos. Larga isso. Larga isso, porque Deus quer que você avance. A igreja hoje está vivendo um momento em que precisamos avançar. Não precisamos ficar presos às coisas, a pecados, ao passado. O que passou, passou. Você precisa pedir perdão, peça perdão. Quebra toda a legalidade de Satanás. E o terceiro ponto, irmãos, que eu queria compartilhar aqui, é que nós precisamos avançar, porque há um alvo maior à sua frente. No versículo 14 ele diz, eu prossigo para um alvo. Então há um alvo para nós, há um propósito que exige constância. É todo tempo, todo tempo. Não é só hoje, amanhã não, depois de amanhã não, é todo dia, é renunciando, é buscando transformação, largando as coisas, esquecendo e avançando todos os dias. A vida cristã também ela não é sobre velocidade, mas é sobre direção. Precisamos ter uma direção. Hoje nós vivemos a direção dos grupos familiares, é a direção da igreja. A igreja vive isso. E eu preciso entender que eu preciso me envolver nisso. Senão eu vou me estagnar. Eu preciso entender que eu faço parte desse corpo e eu preciso me envolver com essa obra. Tem uma frase que diz, que eu gosto muito, inclusive está até no meu WhatsApp, diz assim, que a força de um guerreiro, ela não se define no seu ataque, mas sim na sua resistência. Então não é a velocidade, mas é a resistência, é a constância, é todos os tempos, com direcionamento, buscando, vencendo. É isso que Deus ele espera de nós. O alvo define o ritmo e o foco da caminhada. Se eu tenho um alvo, então é esse alvo que vai definir como eu vou chegar nele, como eu vou caminhar nele. Por quê? Porque eu tenho um alvo, a gente não pode sair atirando para todo lado. Nós precisamos definir que o nosso alvo não é só ir para o céu. E isso é uma grande... Nós já conseguimos, mas nós precisamos levar as pessoas também ao céu. Levar os meus parentes, os meus testemunhos, o meu marido, a minha esposa, o meu irmão, o meu filho. Eu preciso dar um bom testemunho também. Na minha casa, na minha vizinhança. E isso vai definir o foco da minha caminhada. Quem olha para o alvo não se perde com distrações laterais. E era isso que estava acontecendo. Tinha um alvo, mas estava começando a olhar, né? Quando Pedro andou pelas águas, ele afundou porque ele se distraiu. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi caminhando. Mas a partir do momento que ele olhou para as ondas, o que foi? Ele foi afundando. Mas o interessante de tudo é que Jesus disse assim, não. Porque sabe por quê? Porque Deus ele não vai deixar tu afundar. Ele vai estar sempre lá para estender a mão, desde que você permita. Então, se a gente tem um foco, a gente não se distrai com as coisas. A gente precisa perseverar. O prêmio ele só vem para quem não desiste. Hoje, muita tristeza, né? Eu vejo muitos irmãos que desistiram, que pararam na caminhada. E isso me dá uma tristeza. Pessoas que caminharam com a gente, caminharam comigo, e hoje eu vejo distante do Senhor. Isso me dói. Não que eu tenha desistido, eu não desisto. Eu continuo orando. Mas eu preciso deixar que Ele defina o que Ele quer.
Mas isso nos causa tristeza. Paulo, ele não buscava aplausos das pessoas, não, e nem devemos. Mas ele buscava a aprovação de Deus, a aprovação eterna. O céu recompensa quem permanece fiel. Se você for fiel, o céu vai te recompensar. Quem tem alvo, vive motivado. Quem tem Cristo, vive revigorado. Engraçado que lá na empresa a gente trabalha com alvos. Todos nós caem no tablet, né? Olha, tantos alvos. Quando não cai alvo, a gente fica triste. Mas sabe por quê, irmão? Porque o alvo, ele te dá o quê? Uma direção. Sem o alvo, você corre, que eu vou fazer por onde? Eu não sei por onde eu vou. O alvo, ele é a direção. E todas as vezes, quando não cai alvo no tablet, aí a gente começa a perguntar, cadê os alvos? Cadê os alvos? Porque os alvos é o que vai definir a minha meta, o meu propósito. E eu preciso entender isso. E assim é na vida cristã. E se nós entendermos isso, nós vamos vencer essa caminhada. Todos nós estamos numa caminhada. Eu, você, nós estamos numa caminhada. E não é de 100 metros rasos. É uma corrida longa, né? Talvez uma maratona, com obstáculos que muitas vezes nós temos que passar. A nossa vida cristã, ela é justamente isso. Eu queria concluir, irmãos, sobre essa pregação, dizendo que a caminhada ainda não acabou. Se você está vivo, se você está aí, a tua caminhada ainda não acabou. Talvez esteja no início, talvez já esteja no meio, mas ainda não acabou, ainda não é o fim. O passado não tem poder mais para te aprisionar. Você foi liberto. Quando você tomou uma decisão por Jesus e disse, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. O teu passado, a Bíblia diz que Deus ele lança no mar das profundezas. Se Deus não lembra do meu passado, por que eu vou lembrar? Né? Precisamos entender isso. Além disso, há um alvo glorioso na nossa frente. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o céu, é a eternidade. Mas quanto mais pessoas eu testemunhar desse Deus maravilhoso que um dia me alcançou, quanto mais pessoas puderem chegar ao céu, não passar por essa segunda morte, que foi bem falado na escola bíblica. E eu e você somos responsáveis por isso. Nós temos o ministério da reconciliação. Você faz parte disso. E eu preciso levar esse evangelho para que cada vez mais vidas sejam alcançadas. Talvez aquele irmão que você não viu mais aqui e de repente saiu, liga para ele, manda uma mensagem. Ora por ele, dá uma palavra. Deus tem mais para você. O seu passado não é mais a sua prisão. O alvo está à sua frente, porque a graça nos empurra a perseverar. O Espírito nos sustenta e Cristo nos chama para avançar. E a palavra de hoje, irmão, é avançar. Avance. Avance porque há um alvo, há uma direção. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entendeu a importância de você participar de um grupo familiar, de você ser discipulado, chame o pastor, peça direção, mas não ande assim por aí, sem rumo. Tenha um alvo. O que Deus planejou para você vai muito além de que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, meu irmão, se levante pela fé e avance. O que Deus começou, a boa obra, Ele vai completar. Até o dia da sua vida. Você não vai partir daqui enquanto Deus não completar a obra que Ele tinha para a tua vida. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus.